Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente está até um pouquinho nervoso porque nosso convidado não é um convidado normal, gente. Dá Gente, até um peso aqui, tamo bem assim. aqui. É meio. Não sei se vocês assistiram, mas eu e o Diego fizemos o primeiro programa com a Dona Maura. É, A gente tá sentindo aquilo de novo. Aquele peso assim no ar que você fala: o que será que eu vou falar hoje? pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Mais uma terça-feira, glória a Deus, né, meus irmãos? Como a gente sempre lembra aqui, antes mesmo de nós acordarmos, as misericórdias, né, já estavam renovadas sobre nós. O dia já estava pronto para nós desfrutarmos, né, do banquete do Senhor aqui. E hoje a gente está com o nosso pastorzão aqui, pastor Cezinha. Para nós é um privilégio, né, estar vivendo tudo isso e vivendo tudo isso debaixo da cobertura do pastor, sendo pastoreado por ele, auxiliado por ele. Obrigado aí, pastor, por estar conosco nessa manhã. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, Mike, Dieguinho, obrigado, viu? Eu que estou honrado de estar aqui com vocês. Eu é que devia estar nervoso. Vocês que são os apresentadores e estão aqui todas as manhãs, né? A gente, ali em casa, a gente não tem muita opção, porque a gente tem que acordar cedo, os meninos estão levantando cedo. Outro dia, um frio, uma das manhãs mais frias, o Davi resolveu acordar às 5h20. Pensei, vai tirar leite, né? Certo, vai tirar leite. Mas ele está assim, levantando bem cedo. Eu fico muito honrado, viu? De ver a maneira que Deus tem usado vocês e tem sido mesmo umas manhãs poderosas aqui. Eu espero que Deus ministre seu coração nessa manhã, te leve mesmo a ouvi-lo e entender o que Ele tem para a sua vida, né? Porque nós reconhecemos que a partir de uma palavra de Deus, todas as coisas na nossa vida podem ser transformadas, né? Uma só palavra, se você abraçar ela. A Bíblia, quando fala sobre a palavra de Deus, no grego, ela usa duas expressões. Uma das expressões é o logos. Então, quando fala de Jesus, o verbo, ele diz: Jesus é o logos de Deus. E em outras vezes, você vai ver também a expressão rema, que é o que a gente se acostumou a dizer: essa é a palavra-chave para a minha vida. Então, algumas pessoas dizem assim: puxa, hoje eu não tive nenhuma palavra rema. Logos é a palavra revelada e rema é a palavra aplicada. É aquilo que eu digo, essa palavra fez toda a diferença na minha vida. Então, eu tenho uma explicação para isso. Quando me perguntam: pastor, é verdade que em algumas vezes a palavra não é rema para mim? E eu digo: é verdade. Agora, se a pergunta é: isso foi porque Deus não quis que ela fosse rema? Eu digo: não, isso não é verdade. Todos os dias você tem a oportunidade de tornar a palavra logos, que é a palavra explícita, uma palavra rema para o seu coração. O que vai variar, o que é pré-requisito, é a motivação do seu coração, a sua fome, a sua sede. Então, eu posso nessa manhã, você pode nessa manhã, apesar de ouvir a palavra, apesar de ser motivado pela palavra, essa palavra não ser rema, ela não te tocar, ela não te abraçar e não transformar a sua vida. Mas isso não depende da própria Bíblia, não depende da própria palavra, depende de como você a abraça. Então, a diferença entre rema e logos é a maneira como você abraça a palavra de Deus. Há alguns dias eu falei aqui, não sei nem onde que eu falei, se foi aqui, eu já não sei mais, mas eu falava sobre como Eliseu, quando aquele menino está morto, Eliseu é o profeta, Eliseu representa a palavra. E o menino está morto, então a palavra veio sobre o menino. E quando Eliseu deita sobre o menino, então o menino volta à vida. Porque é assim, toda vez que a palavra vem sobre nós, nós retomamos a vida e tudo que estava morto passa a viver em nós. É a ideia mesmo do vale de ossos secos. Pela palavra, mesmo que fosse um vale de ossos secos, retomaram a vida. Mas há um outro momento também, que agora é Eliseu que está com seus ossos ali, ele já está morto, e jogam um defunto, no meio de uma guerra jogam um defunto sobre Eliseu. E agora, ao bater sobre os ossos de Eliseu, a Bíblia fala que aquele defunto volta à vida e sai correndo, inclusive. Então, você percebe que
seja a palavra vindo sobre você, ou seja, você se lançando sobre a palavra, existe vida. A questão é como é que você se move em direção à palavra. Então, nessa manhã, você pode dizer, essa palavra foi rema para mim, porque ela veio ao encontro daquilo que eu estava orando, daquilo que eu já vinha pedindo. Ou seja, assim, não tem nada a ver com o que eu venho orando, mas eu me jogo sobre a palavra, seja a palavra vindo, ou seja, você indo sobre ela, de qualquer maneira ela pode gerar vida. Depende muito da sua fome e da sua necessidade de Bíblia, de pão, né, todos os dias. Essa é a maneira que eu resolvi encarar a palavra. Eu olho assim e vejo algumas situações na Bíblia e elas aparentemente não têm nada a ver com a minha vida, mas eu digo, eu tomo posse, isso é para os meus filhos, isso é para a minha casa. Eu imagino que João Batista leu Isaías, leu as histórias e quando perguntaram, quem é você? Ele fala, eu sou a voz. Eu sou aquele que veio preparar o caminho. Se ninguém mais quer ser, eu sou. Ou seja, o Logos vira rema. Vocês entenderam? A palavra Logos é essa. Mas às vezes se você lê a palavra, só lê, às vezes ela não vai causar o impacto que ela precisava causar. Mas se você lê e diz, ela se aplica a mim, ela foi escrita para mim, o Espírito me convence, o Espírito me ajuda a praticar, a partir de agora essa palavra é rema e ela vai tocar você profundamente e ela vai tocar todos à sua volta. É o poder que há na palavra, não é? Então, se a gente fosse só falar da Bíblia e nem falar das coisas que estão escritas na Bíblia, a gente já poderia gastar aqui uma manhã inteira falando disso. É muito poderoso. Uau, gente, vocês viram que... É verdade? Uau, já começamos quebrando tudo. Eu vou orar para a gente dar sequência, que para mim já poderia seguir o devocional só nisso, que a gente já está muito abençoado. Quero convidar você para, na sua casa, junto com a sua família, você ter esse momento de oração junto com a gente, como o pastor falou, para a gente receber essa palavra no nosso coração e ela poder produzir. A Bíblia diz que ela é liberada e ela não volta para Deus sem antes ela produzir algo. Ela foi liberada para um fim, mas depende de nós também, depende da terra, se a terra é boa ou não. Então, quero te convidar a orar com a gente. Deus, estamos gratos, Senhor, estamos gratos pelo Senhor ser um Deus que ama se derramar sobre nós, porque a sua palavra é o Senhor. Então, o Senhor, além de escrever ela para nós, o Senhor deseja se derramar sobre nós, de uma tal maneira que nos encha, que nos transborde. Nós estamos gratos por isso, Pai. E hoje nós queremos posicionar o nosso coração de uma maneira que nós possamos viver, que nós possamos responder ao Senhor. Nós sabemos que não existe em nós capacidade de responder isso de uma forma total, mas nós temos o nosso amigo, o Espírito Santo, que nos capacita, que nos treina, que nos aponta, que nos ajuda e nos fortalece para que nós possamos inteiramente viver aquilo que o Senhor libera sobre nós, Pai. Nós te pedimos que o Senhor traga algo novo ao nosso coração, ou algo refeito para nós, para que nós possamos viver essa vida em constante conexão, em constante caminho contigo, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, então, aproveitar aqui o nosso tempo de devocional. Como eu disse, enquanto você ouve essa palavra, você está aí se preparando, né, tomando seu café. Alguns estão tomando café da manhã, um chimarrão, se organizando para ir para o seu trabalho, ou talvez só levantou para ficar mais tempo à toa mesmo em casa, né? Muita gente também está fazendo isso. E você, então, enquanto nós lemos a Bíblia, enquanto você ouve essa palavra, eu queria que você fizesse esse exercício. É minha. Essa palavra é para mim. Eu sou essa pessoa que a Bíblia está dizendo. Faça esse exercício. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Muitas vezes eu ouvi profecias que eram para outras pessoas e eu dizia, eu quero, Senhor, eu quero. O Senhor não tem filhos prediletos, eu quero, eu tomo posse. E aquelas palavras algumas delas viraram rema dentro de mim e não se tornaram rema para a pessoa que estava recebendo. Então, eu tomo posse, não quero desperdiçar nada. Então, nessa manhã, tome posse. Eu quero compartilhar um texto que foi meu devocional alguns dias, segundo o livro de Reis, capítulo 9. Eu até peguei a Bíblia aqui. De quem que é essa Bíblia? É a sua Bíblia? Eu peguei emprestado aqui porque eu estava usando aqui no celular, mas eu prefiro ler no papel também.
Diz assim, ó, segundo o livro de Reis, é uma história longa, mas eu vou ler apenas alguns versículos que diz assim, ó, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos dos profetas, e disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai até Ramote Gileade. Lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra, faz-o levantar do meio de seus irmãos, leva-o à câmara interior, toma o vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te-ei rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, não se detenhas. E o moço foi e fez exatamente isso, mas eu quero que você perceba que no verso 7 diz assim, ó: você ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livres, e ele vai fazer isso segundo as suas mãos. Então eu quero brevemente contar para você essa história e tentar aplicar aqui para nós o que eu entendo ser muito, muito valioso. A Bíblia fala que logo quando Elias decidiu que ele não queria mais, ele falou: chega para mim. E Elias é o grande exemplo de alguém que pode parar antes do fim. Às vezes não é o fim, mas tem gente que para antes do fim. Nem todo mundo que morreu porque era a vontade de Deus, né? Tem gente que antecipa o seu dia. Ah, Deus tem um dia para cada um? Tem, mas você pode antecipar isso. Então, se você fuma, bebe, dirige feito um maluco, seu tempo pode ser antecipado. Não cuida da sua saúde, seu tempo pode ser antecipado. Pessoas terminam antes do fim. Quando Elias decidiu parar antes do fim, eu creio que Deus tinha muito mais coisa para ele. Uma das palavras que Deus fala com Elias, que Deus dirige a Elias é: Elias, antes então de eu te levar, eu quero que você faça duas coisas. Você vai ungir Eliseu no seu lugar e vai ungir Jeú, rei de Israel. Mas Elias estava com tanta pressa que ele acaba morrendo. Ele só faz uma das coisas: ele só unge Eliseu e deixa para Eliseu a tarefa de ungir Jeú. Jeú é um rapaz simples. E eu fico imaginando, irmãos, que Jeú era essa pessoa escolhida por Deus já há muito tempo. Provavelmente esse homem era um homem fiel com Deus. Mas ele fica ali na expectativa. Ele não sabe o que o aguarda, mas eu imagino que no coração de Jeú já há uma expectativa, porque as coisas estão mudando na terra onde ele vive. O profeta deixa de ser o profeta, o rei de Israel não é um rei bom. Então chega um dia que Deus fala: eu vou cumprir isso na vida de Jeú. Aquilo que eu havia pedido para Elias, agora eu vou falar com Eliseu para que Eliseu faça. Então Eliseu pede para um dos seus discípulos procurar Jeú. Só estou explicando o contexto aqui. Mas o contexto é esse. Então ele vai até Jeú, mas a orientação de Eliseu para mim é que é muito séria. Eliseu fala assim: você vai chegar até Jeú. Lembra que Jeú agora vai ser ungido rei de Israel. E ele vai dizer, você vai dizer para Jeú: venha comigo a um lugar à parte, a uma câmara, que a Bíblia está chamando aqui de câmara interior, a um quarto secreto. Eu vou usar essa expressão que fica mais próxima do que a gente aplica aqui na nossa vida de oração. Então, ele chega, Jeú está entre os capitães, é o que a história da Bíblia vai dizer. Ele chega e Jeú está com um grupo de pessoas. Aquele menino, aquele moço diz: quem é Jeú? Eles perguntam: para quem é essa mensagem? Ele diz: é para Jeú. Quem de vocês é Jeú? Então Jeú diz: sou eu. Ele fala: então venha comigo. Então ele leva Jeú para um quarto secreto, para um lugar à parte de toda a conversa, de toda a movimentação, de tudo que já estava acontecendo ali. E nesse lugar à parte, ele unge Jeú para uma das tarefas mais importantes de todo o tempo dos reis. No tempo dos reis havia um rei Acabe, que era casado com uma mulher chamada Jezabel. Nós sabemos que é um espírito essa mulher. É um espírito que envolve prostituição, manipulação e tantas outras coisas. E Deus então precisava de uma pessoa certa, com um coração certo, para eliminar esse espírito de sobre a terra.
Então ele escolhe Jeú, mas para mim o detalhe é que para uma tarefa tão especial, Deus chama Jeú e ele leva ali um dos seus servos para conduzir ele até um lugar secreto, e nesse lugar secreto é que ele é ungido. E eu queria enfatizar isso aqui nessa manhã com você. Quando Jeú entra naquele quarto secreto, Jeú é só um dos capitães. Quando Jeú entra naquele lugar que ele havia sido convidado para ir, ele é só mais um dos capitães ali no meio daquele povo. Mas quando ele sai completamente diferente. Quando ele entra, ele tem só a expectativa de receber uma simples palavra. Talvez ele já havia recebido outras palavras de outros profetas. E quando ele entra naquele lugar secreto, ele imaginou que talvez ele fosse só receber mais uma palavra e de alguém que fosse tocá-lo. Mas quando naquele dia ele sai daquele quarto secreto, ele sai com a palavra que revolucionaria a sua história, a história da sua família e a história de Israel. Então, para mim, o que é que está aqui por trás? E a gente poderia trabalhar tantos princípios, tantos conceitos, mas eu queria tratar apenas um: o poder de se obedecer à voz de Deus e ir para o lugar secreto. Agora de manhã, você está aqui conosco, e talvez você está aí no seu lugar secreto, ouvindo a nossa voz, ouvindo Jesus. Até quero te incentivar a não substituir esse tempo aqui pelo seu lugar secreto. Não faça isso, aqui é só um complemento. O lugar secreto é muito mais precioso que isso. Mas aquele homem, Jeú, ele não tinha ideia do que o aguardava quando ele foi convidado pelo profeta, pelos filhos ali dos profetas, para o lugar secreto. Ele entra naquele lugar como um homem simples e comum, e ele sai dali ungido para fazer toda a diferença sobre Israel. A grande questão é que ele estava entre capitães. A Bíblia diz que ele estava entre pessoas importantes. E o que ele teve que fazer, e esse é o grande desafio nós de todos os dias, é deixar coisas importantes para estar no lugar onde eu vou receber a coisa mais importante. Quando a Bíblia fala sobre deixar as pérolas para se encontrar com a pérola de maior valor, a Bíblia está deixando claro que nós teremos que abrir mão de coisas que têm valor para ter aquela que tem mais valor. Então Jeú está rodeado de capitães, de gente que dá opinião boa, de gente que tem conhecimento dos tempos, de gente que sabe ir para a guerra, de sabe o que fazer, gente que sabe o que fazer. E Jeú tem que abrir mão desse tipo de conhecimento e relacionamento para ir para um lugar para ouvir o que Deus está dizendo. E às vezes esse é o nosso maior desafio. Muitas vezes nós não vamos para o lugar secreto porque nós estamos rodeados de tantas outras informações que são até boas. Gente que está falando, pregador que está ministrando, informação de Facebook, informação de Instagram. E o que Jeú faz ali, que é tão precioso, é dizer para aqueles capitães: vocês têm sim uma boa palavra, vocês têm sim coisas que eu preciso, não são coisas ruins. Não estamos nem falando de pecado. Vocês têm palavras legítimas, mas agora eu recebi o convite do meu Senhor. E eu preciso ir para essa câmara interior para estar nesse lugar secreto ali com o Senhor. A maioria de nós não tem ideia do que deixou de receber naquele lugar. Às vezes você vai para uma ligação, você vai para um WhatsApp, você sai dali assim: puxa, eu recebi uma resposta. É aquilo que eu estava pedindo a Deus, eu recebi uma resposta, porque você ouviu um capitão. Mas quem sabe, se você tivesse entrado no lugar secreto, você sairia dali com a resposta não para uma situação, mas a resposta para a sua vida. E para a vida daqueles que estão te acompanhando, e para a história da nação que você vive. A maioria de nós não ouve as questões mais importantes que Deus tem para dizer a nós, mais profundas, simplesmente pelo fato de que não param para ouvir. Porque você vai ter que deixar os capitães, deixar aquilo que tem te governado. Capitão fala de governo. Você vai ter que deixar aquilo que te governa, que te limita, que diz
para você regras da sua vida e se encontrar com aquele que gerou a sua vida. É muito mais profundo, mas a gente tantas vezes deixa isso de lado. Agora, Jeú é o mesmo homem por anos e anos, ouvindo aqueles capitães, mas o dia que ele entra na câmara secreta, a Bíblia fala que naquele quarto secreto ele recebe uma palavra de Deus dirigida a ele, e agora ele sai dali, rei de Israel. Uma palavra, ele sai dali para não só governar naturalmente, mas agora governar espiritualmente, o que é muito melhor. Então eu quero te incentivar nessa manhã, e nós estamos aqui falando de novo desse princípio do lugar secreto, de separar tempo para estar com Deus, de separar tempo para ouvir a voz de Deus. Mas eu quero reforçar isso. Deus nos chamou para as nossas casas, mas tem gente que está dentro de casa e ainda assim não conseguiu ir para o lugar secreto. Tem gente que tem tempo sobrando agora e ainda assim não conseguiu ir para o lugar secreto. Quando nós vamos, de fato, para esse lugar secreto, convidados pelo Senhor, então nós saímos dali com uma palavra para nós, para a nossa família, para a nossa geração e para toda a humanidade. Veja só, agora Jeú sai dali, ungido rei de Israel, e com a missão de destronar Jezabel. Aqueles capitães estão reunidos porque eles têm medo, eles não sabem o que fazer. Jezabel é má, Acabe é manipulado. O que é que vamos fazer? Deus dá uma palavra para Jeú: nós vamos acabar com toda a geração de Acabe, não vai sobrar ninguém. E o fim da história é exatamente esse, nós sabemos. O final da história Jeú é usado para destruir todo o exército inimigo, toda a ação diabólica. Quem sabe aqueles inimigos que você tem lutado e não tem conseguido vencer, porque você tem ouvido pessoas, lido livros de autoajuda e não tem rompido. Quem sabe se você ouvisse uma voz no lugar secreto, uma palavra só, você sairia dali para destruir Jezabel da sua vida, e aquilo que tem te conduzido à destruição, tem te seduzido para o pecado. Uma só palavra, uma só vez que você entrasse naquele lugar, abrindo mão do relacionamento com os capitães, uma só vez mudaria toda a sua história. Quantas vezes eu entrei no lugar secreto e eu entrei derrotado? E quantas vezes eu saí dali e a minha situação não havia mudado em nada, mas no meu coração tudo já havia mudado. Quantas vezes no lugar secreto eu chorei dizendo: Senhor, me perdoe, porque toda vez que eu estou aqui é a mesma coisa. Eu demoro a entrar e depois não quero mais sair. Me perdoe, porque toda vez que eu estou aqui, eu fico me perguntando: por que eu não faço isso todo dia? Por que eu não sou constante? Porque o lugar secreto é ainda o lugar mais próximo do coração de Deus que você vai encontrar. Essa câmara secreta reserva para você e para mim as palavras que vão mudar a nossa história. As palavras que vão mudar a história da nossa nação. Quem sabe Deus não quer te levantar na nossa cidade, na cidade onde você vive, na nossa nação, com uma palavra só. Eu estava ouvindo a história de um presidente que recebeu a palavra de que seria presidente, não aqui no Brasil, em outra nação. Quem recebeu a palavra foi a sua tataravó quando se converteu. Eles eram naturais de uma outra nação. E Deus falou: o seu tataraneto será presidente de uma outra nação. Parecia tão impossível. Mas porque aquela senhora estava no lugar certo. Ouviu a palavra de Deus. Quando a gente começou aqui dizendo Logos e Rema, Logos nunca será Rema se você sempre está ouvindo essa palavra no meio de uma multidão. Se essa palavra só vem para você no meio de muitos capitães. Tem gente que a única palavra que ele recebe é essa, pela internet, é a palavra de uma pregação, é a palavra de uma pessoa muito conhecida, famosa, alguém que ele vê pela internet, pela TV, e não recebe a palavra direta da boca do Senhor. Não recebe a palavra direta da boca daquele que escreveu uma história maravilhosa para você. Então, nessa manhã, a minha dica aqui para você é: se você quer, como Jeú, mudar a sua história, mudar a história de quem está à sua volta, tocar nações, destruir o inimigo, preste atenção,
Jeú não foi ungido no lugar público. A Bíblia diz, quando ele vai para a câmara secreta, e a orientação era essa, leva um vaso de azeite, mas você só derruba quando ele entrar na câmara interior. A minha pergunta é, o que é que ele teria feito? O que é que aquele profeta teria feito com aquele óleo, com aquela palavra, se ele dissesse, não tenho tempo agora, estou entre capitães? Eu respondo isso. Na minha interpretação, aquele profeta teria voltado com o óleo, voltado com a palavra e dito ao seu senhor, ele não tem tempo. Ele não quis ir para o lugar secreto. Ele está envolvido demais com as correrias dele. Ele levantou cedo, mas é tanta coisa, ele já levantou conferindo o WhatsApp, ele já levantou conferindo o almoço, boleto que tem que pagar, e ele voltou tão envolvido com seus capitães, porque aquilo que te dirige é aquilo que te governa. Aquilo que diz a você o que fazer, que controla o seu tempo, esses são os seus capitães. São esses que a gente vai ter que deixar para o lugar secreto para receber a unção que foi preparada. Eu afirmo que hoje Deus preparou para mim e para você uma palavra, uma unção. Mas eu acredito também que essa palavra e essa unção não vai ser desperdiçada, mas elas voltarão. Talvez Deus vai levantar outros para que recebam isso, né? Mas eu imagino aquele profeta voltando para o seu Senhor dizendo, ele não tinha tempo. E ele dizendo, tá bom, guarda aqui, quem sabe um dia ele tenha tempo, ele não sabe o que ele está perdendo. Quantas coisas na nossa vida que a gente fica pedindo, dizendo como seria bom se eu tivesse, Deus está dizendo, está lá no quarto secreto, mas você nunca pega, você nunca entra. Eu tenho as respostas, eu tenho a unção, eu tenho o óleo, o que facilitaria a sua vida, eu tenho, mas depende muito mais de você se colocar nessa condição, né? A gente poderia usar exemplos na Bíblia toda, mas esse de Jeú me chama a atenção, porque em tempos em que o inimigo tem nos afrontado tanto, que bom seria se todos nós fôssemos para o quarto secreto e recebêssemos óleo para destruí-lo da nossa história, para acabar. Nós passamos aí semana passada, semana de Pentecostes, falamos sobre Pentecostes, falamos sobre se livrar do fermento, e o Pentecostes é a marca na história de um povo que viveu com medo até receber a unção. Depois da unção acabou o medo, não é verdade? É interessante como os discípulos, eles estão fechados lá no cenáculo, e eles não estão ali, irmãos. Eu não acredito nessa história romântica, de que eles estão no cenáculo orando, porque eles amavam Jesus. Eu acredito que eles estão no cenáculo, e eles estão escondidos, com medo. Eles têm medo, porque agora Jesus morreu, então quando o Espírito vem, eles saem dali corajosos. O lugar secreto é o lugar que você recebe coragem, unção para destruir aquilo que vem te destruindo. Então ou você entra, ou você continua um fraco. Ou você entra, ou você continua sem unção. Ou você entra, ou você continua comum. Jeú entrou, e saiu de lá rei Jeú. Jeú entrou lá, um homem natural, e saiu de lá um homem cheio de óleo. Jeú entrou lá como alguém que queria destruir Jezabel, e saiu de lá como alguém que agora poderia destruir Jezabel. Então você tem que escolher que nível você quer viver, dentro ou fora. Você quer ser aqueles que convivem com capitães? Ok. Eu acredito que se você deseja muito as coisas desse mundo, você vai receber. Eu fico imaginando Jesus, já estou entrando aqui num outro ponto, mas eu fico imaginando Jesus dizendo assim para Judas, tudo que você quer é dinheiro, fique com a bolsa, né? Fique com a bolsa. Ou você acha que Jesus não sabia que ele roubava? O que Jesus está dizendo é, tudo que você espera, andando comigo, são coisas desse mundo, fique, pegue para você, eu não tenho problema com isso. Você vai receber aquilo que o seu coração é seduzido. Se a sua paixão, se a paixão do seu coração são coisas desse mundo, então o quarto secreto nunca vai ser um lugar para você. E, consequentemente, você vai ficar com coisas desse mundo. Quando o povo clamou por codornizes, Deus deu para eles. Mas eles morreram com as codornizes ainda entre os dentes. É isso que você quer, Judas? Fique com isso. Agora venha Pedro, Tiago. Ei, João, vocês três, vamos comigo lá no monte. Entendeu?
ele quer a bolsa, fique com a bolsa. Vocês querem a mim? Vamos comigo para o monte, vamos para o lugar mais secreto. Por favor, vamos comigo para Getsemane, o lugar da oração. Agora tudo depende do lugar onde seu coração está. Então talvez agora de manhã você só se organizou para cuidar da bolsa. Ei, Jesus, eu preciso. E a gente faz isso muito. Não é errado, irmãos, não é errado pedir a Deus para suprir nossas necessidades, mas quer saber? Eu sei quais são as necessidades do Lucas, do Davi, e eu, como pai, estou tão pronto a suprir todas elas. Mas eu jamais quero dar ao Lucas e ao Davi algo que venha competir com o meu relacionamento com eles. Eu vi uma vez o pastor Luciano Subirá dizendo: eu dei um videogame para o meu filho. E dali em diante eu não tinha mais o meu filho. Porque o meu filho só brincava com o videogame. Ele falou, peguei o videogame, joguei fora e tive meu filho de volta. Algumas das suas necessidades só estão acontecendo porque você e eu falhamos no lugar de comunhão com Cristo. Eu ouvi uma vez um pai dando um testemunho, ele dizia assim: eu dava R$30 de mesada para o meu filho. Meu filho vinha a mim e dizia, pai, hoje é o dia da mesada. E aquele dia era um dia que meu filho se relacionava comigo. E eu dava R$30 para ele. E aí eu percebi que meu filho levava 30 dias para voltar a ficar meu amigo. Ele falou, quer saber? Diminuiu para 15. E aí o filho dele, ao invés de 30 dias, levava 15 dias. Cada 15 dias ele vinha, pai. Ele falou, quer saber? Eu vou diminuir para 7. E agora toda semana o filho vinha, pai, você é o meu melhor amigo. Ele falou, quer saber? Eu vou diminuir para 1. E agora eu tenho um relacionamento com meu filho todos os dias. Às vezes, só está faltando para nós, porque quando falta a gente recorre. E o pai quer relacionamento. E se ele te der sobrando, você vai demorar demais para voltar. A gente precisa descobrir rápido o valor do lugar secreto. Rápido. Porque quando eu descobrir, não me afastar mais desse lugar, então eu vou conseguir ter sobrando, né? Lembre disso. Jeú era normal, natural e medroso. Até entrar no lugar secreto. Quando ele entra no lugar secreto, ele passa de Jeú para rei Jeú, de natural para sobrenatural, agora cheio de óleo, e de medroso para aquele que agora poderia destruir as obras do inferno. É o que está te esperando, e agora está me esperando, nesse momento, se a gente tiver a coragem de fechar a porta. Coragem para fechar a porta. Faça isso. Comece com poucos minutos. Comece no banheiro, se você não tem intimidade para fazer isso em outro ambiente. Comece no carro. Eu tenho feito isso até de moto, sabia? O capacete, às vezes, é o meu quarto secreto. Você põe o capacete, parece que até o som muda, né? Você também, né, Diego, anda de moto. Faça isso, comece a fazer. Nós não estamos falando sobre orar um pouco. Nós estamos falando sobre não deixar de orar e ainda assim, orando em todo o tempo, poder ir para o lugar secreto. Ok? Ok. Por aí, né? É, isso aí. Enquanto o senhor falava, eu só pensei assim que, acho que foi Jesus que falou assim, parafraseando outro texto, ele falou, me ache enquanto ainda é tempo, porque haverá o tempo que vocês não me encontrarão. Então isso me gera muito temor, porque chegará um tempo de você ir deixando, que às vezes seu coração vai endurecer e você não vai conseguir encontrar. E isso também me lembra um outro texto que eu sou apaixonado, que Salmos diz, ao cheiro das águas tudo se fará novo. Porque ao simples fato de a árvore sentir o cheiro das águas, ela brota de novo. Só que se ela não receber água todos os dias, ela não morre do dia para o outro. Mas só que aos poucos que vai faltando água para ela, ela vai murchando. Mas às vezes acaba não percebendo isso. É só que enquanto vai secando, ela vai secando. Ela vai precisar de novo, todos os dias, ser regada. Quando você planta uma planta, você precisa ir lá regar. E para mim, às vezes, a palavra é isso. Ela vem e rega você de novo. Ela vem e enche sua terra de novo. Aí você consegue. Sempre está frondoso, sempre está aquela alegria que só o Espírito dá. E enquanto o Senhor falou ali, esse tempo que Deus deu para nós, de a gente ir para as casas, eu lembro que no início da pandemia, para nós foi ao contrário, né? A gente teve mais coisas para fazer.
E isso me incomodou de início, porque desde o início, meu líder me ensinou, e quem conhece o Shalom sabe que essa é a paixão dele, isso sempre me chamou muita atenção. E na correria, às vezes eu olhava e falava assim, cara, não consegui orar do jeito que eu queria. Eu chegava em casa, eu tive até uma experiência com Deus, que era mais ou menos uma meia-noite, eu cheguei em casa e comecei a chorar. Eu sentei no meu quarto, comecei a chorar e me deu um desespero no coração. Eu não quero exagerar, mas eu fiquei 1h30 chorando e pensando assim, Deus, eu passei o dia inteiro correndo para fazer coisas suas, mas só que eu não conversei com o Senhor do jeito que eu queria, não estava lá. E é como se faltasse essa água, tipo, senti só o cheiro, mas não mergulhei nela. Eu acho, Mike, assim, a sua aplicação ela está perfeita. Inclusive, quem fala isso é Jó, né? Ao cheiro das águas, Jó vai dizer, e quando você cita sobre buscar enquanto é tempo, é mesmo Jeremias que vai falar isso. Mas é importante você perceber que na vida desses profetas, você encontrava Deus o tempo inteiro. Você, tanto Jeremias quanto Jó, né? Eu considero Jó assim um profeta de Deus, elogiado por Deus, né? Então, são homens de Deus que você encontrava Cristo, ou encontrava Jesus, ainda no Antigo Testamento, né? A palavra, mas encontrava o tempo todo na vida deles. E esse é um ponto muito sério. Quando a gente fala de vida devocional, e eu quero aqui também tirar o peso de muitos irmãos que estão nos ouvindo aqui, eu não quero que isso se torne um peso sobre você. Porque tem gente que às vezes é assim, olha, eu levantei, eu corri, e é isso que o Mike falou. Eu levantei, eu corri, eu não tive tempo, e às vezes, no final do dia, eu estou ali com aquela angústia no meu coração. A gente tem que tomar cuidado para não também se tornar muito legalista, para não tornar assim a vida com Deus resumida a um lugar. Às vezes nós temos mais senso do pecado do que do perdão, e a gente precisa se lembrar o quanto nós somos filhos e somos filhos amados. Eu quero só dar essa palavra para encerrar e tirar algum peso do seu coração. Acontece comigo. Aquele dia que eu estou viajando, eu estou no avião, eu estou numa loucura, eu já levanto assim, entrando num táxi, entrando num avião e, poxa, graças a Deus eu estou numa fase agora que não está acontecendo, né? Melhor agenda da minha vida tem sido essa. Mas quando isso acontece, eu não posso ficar com esse peso no meu coração. Eu preciso entender que a minha vida é sempre a oração sem cessar. Eu oro em todo tempo. Eu estou ali, no aeroporto e estou esperando para despachar a mala, e eu estou no carro dirigindo e estou aqui, xarabacantarabaxê. Eu não paro, eu não posso me desligar. Porque tem aquela pessoa que ela se culpa tanto por não ter conseguido ir para o quarto secreto, que o seu dia se torna um grande fardo, se torna um grande peso. Nós temos que ter esse cuidado. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Qual é o processo ideal da vida devocional? Qual é, para mim, o processo ideal? Você tem um tempo de quarto secreto e depois você tem o tempo inteiro se relacionando. O tempo inteiro. Então, eu vou explicar isso usando meu relacionamento com Suelen. Eu e Suelen, nós passamos o dia, tá aqui, meu celular. Ela me manda uma mensagem, eu mando uma mensagem para ela, eu estou na rua, a gente está se falando, eu chego em casa, a gente almoça junto, a gente se fala o dia todo. Agora, só se falar o dia todo, para mim, não é suficiente. Só saber que Suelen está ali não é o suficiente. Como marido, como esposo da Suelen, eu também espero esse tempo secreto, onde só estamos nós dois, onde nós falamos coisas que nós não falamos na frente dos outros, onde eu posso me relacionar com ela de maneira mais íntima. Então, para mim, esse é o processo que muitos têm aberto mão. Então, a pessoa fala, não, eu estou o dia inteiro com Deus. Tem gente que fala, eu oro o tempo inteiro. Então, tudo bem. Mas o lugar secreto, ele não deixa de ser uma necessidade. Eu ouvi outro dia um pastor falando isso, achei muito legal. Ele disse que uma pessoa disse assim para ele, olha, eu não oro no quarto secreto, porque Deus é pai. Eu não preciso marcar uma hora para falar com meu pai. E o pastor respondeu isso de maneira muito sábia. Ele falou assim, Deus é pai, mas esse não é o único caráter de Deus na Bíblia. Achei muito legal a resposta dele, porque ele fala assim,
Você marca a hora para falar com o advogado, você marca a hora para ir ao médico, você marca a hora para um atendimento com um psicólogo, você marca a hora... E você acha que marcar a hora com Deus, que ir para um lugar secreto e dizer, eu parei tudo, desliguei meu celular, entrei num quarto, fechei a porta para estar só com você. Você acha que isso não é importante? Você acha que Deus não valoriza isso? Eu acho que Deus não despreza você estar o dia todo com Ele em troca de 5 minutos no quarto secreto. E nem o contrário. Então, o quarto secreto não substitui o dia todo orando sem cessar e me relacionando com Ele, assim como o dia todo orando sem cessar não substitui o quarto secreto. Mas isso não se torne um peso, precisa ser um prazer. Eu ouvi uma vez um testemunho do pastor Luciano Subirá, mexeu comigo, porque eu estava numas viagens e aí eu não estava encontrando o meu lugar secreto, porque o meu lugar secreto às vezes era o avião, às vezes era ali o aeroporto. O pastor Luciano Subirá, ele falou assim que ele acordou e ele estava com visitas na casa dele. E quando ele foi fazer o devocional, era uma conferência e já tinha os pastores levantaram, e eles foram tomar café, ele não conseguiu fazer. E ele foi para a conferência e primeira ministração, segunda, almoçaram. E ele falou, agora depois do almoço eu vou para o meu quarto, vou fazer um tempo devocional. O pastor que foi com ele, foi para a casa dele, quis ficar conversando. Quando ele viu, já era hora de voltar para a conferência, voltou. E ele falou, agora eu vou sair, eu vou tomar um café e vou sozinho com Jesus. Não deu, porque ele tinha um atendimento para fazer. Foi à noite, conferência à noite, ele falou assim, eu fui para casa, depois de ter jantado com os pastores, passado o dia inteiro. Ele falou, eu fico emocionado porque isso aconteceu comigo. Então ele disse assim, quando chegou em casa, no fim do dia, ele falou, eu estava cansado. Então ele falou, naquela hora eu dobrei os meus joelhos para orar. Ele falou, a hora que eu dobrei o joelho para orar, que o dia inteiro eu não consegui fazer. E ele falou, tocou meu celular. Ele falou, não é possível. Ele falou, não vou atender. Mas o pastor disse assim que ele olhou e viu que era um grande amigo dele, que é um profeta de Deus. E ele resolveu atender. Quando ele atendeu, ele falou que esse cara não disse nada para ele mais. Não disse, boa noite, como é que você está? O cara falou assim, eu te vi o dia inteiro me desejando. Deus falando com ele, eu vi que o dia inteiro você tentou, que o dia inteiro você buscou um lugar de oração. E que não foi possível. Eu quero te afirmar, amanhã de manhã, ele ia pregar no outro dia, amanhã de manhã, eu vou te usar de um jeito que eu nunca usei. E essa palavra, ela tirou do meu coração um peso. Que a gente precisa entender que Deus é um Deus que conhece motivações. Então talvez você está me ouvindo aqui, ó, e já passou, talvez já está perto da hora de você ir para o seu trabalho. E você está dizendo, pastor, eu ouvi, eu fiz o café, estou com as crianças aqui em volta, eu não consegui ir para o quarto secreto, eu vejo. Às vezes eu não estou em casa, como que o Suelen vai para o quarto secreto? O Davi levanta 5h30, 6 horas, está de pé, até para ir para o banheiro ela tem que ir com a porta aberta, para ver se os meninos estão ali. Quando eu não estou, quando ela está sozinha. Que hora ela vai? E a gente precisa se livrar do legalismo. Eu estou aqui afirmando, o lugar secreto continua sendo o lugar mais precioso da terra. Mas não faça disso um legalismo. Não torne isso algo legalista na sua vida. Vá por prazer. E se você tiver agora 5 minutos, se esconda 5 minutos. Se você puder agora, 10 minutinhos, chega no seu trabalho, vá para o banheiro, fique 10 minutinhos lá. Faça isso. Mas eu quero afirmar para você, o Senhor é o mais interessado em te encontrar. Jeú não foi ao encontro do profeta, foi o profeta que foi ao encontro dele. Então, só para livrar a gente desse coração legalista, muitas vezes, que parece assim, eu sou horrível, eu nem sei se eu crente eu sou, porque hoje eu não consegui ficar 1 hora no quarto secreto. Vai ter dia que isso vai acontecer. Verdade. Vai ter dia que isso vai acontecer. A questão é, ore em todo tempo, busque-o em todo tempo e coloque na sua agenda um tempo de quarto secreto. Mas o dia que tudo der errado, não se eu te ama. Eu
eu amo, eu desejo tanto meus filhos. Eu chego em casa agora, vou sair daqui, vou para casa. Eu chego em casa, eu subo gritando assim as escadas, mexendo com eles, e eu vou chegar lá, vão estar os dois lá. Eu até tenho que me limpar rapidinho, passar álcool, mudar rapidinho, porque eles vêm na porta e eu agacho para abraçar e beijar os dois. E eles acreditam que vieram ao meu encontro, mas fui eu que saí daqui desesperado para ir até lá atrás deles, entendeu? Não foram eles. Eles caminharam pela cozinha alguns metros, mas eu que dirigi até lá, porque eu queria muito abraçá-los. Eu estou muito interessado em abraçar e beijar os meus filhos e passar o dia todo com meus filhos e ainda ter momentos especiais com eles a sós. Eu, como pai, esse é o coração do nosso Deus, nosso Pai. Oh, que demais, pastor, meu Deus. Eu lembro muito do salmista, né, quando ele fala, mais vale um dia, né, um momento, um instante ali na tua presença do que 1000 outros momentos, horas, instantes em outro lugar, né? Esse salmista que diz isso, é o Salmo 84? Isso. É o Salmo 84, né? Esse salmista que diz isso é o mesmo que diz: o pardal e a andorinha encontraram um lugar, encontraram uma casa, encontraram um abrigo. O pardal e a andorinha, para mim, e a pombinha são as 3 aves mais simples do mundo, eu acho. Verdade. E aí a Bíblia está dizendo, as aves mais simples, pardal, andorinha, pombinha, o Espírito Santo, eles estão encontrando um lugar, um esconderijo em Deus. Então, se eles estão encontrando, você também pode. Para no final dizer, mas vale um dia, hein? Agora, porque no começo eles encontraram lugar, no final eles não queriam outro lugar, né? Verdade. E eu achei legal que o senhor comentou, porque, nossa, eu também, tipo, já fiz do meu lugar secreto altos lugares, assim. Uma vez eu lembro que eu trabalhava lá em Paranaguá e eu trabalhava entregando documento no porto, só que eu só tinha bicicleta, eu ia todo dia, né? Atravessava a cidade de bicicleta. E eu lembro que teve um dia que, tipo, eu acordei atrasado, precisei ir pro trabalho, precisei pegar documento, levando. Eu lembro que teve uma hora que eu entreguei. Na hora que eu voltei, eu tive que parar. Parei a bicicleta na rua, sentei no meio fio, eu não conseguia parar de chorar. Deus estava comigo ali, no meio fio, no porto, fedendo lá, soja. Mas eu não conseguia parar de chorar, Deus falando comigo ali. Já fiz até banheiro de rodoviário, uma vez foi meu lugar secreto. Isso é demais, pastor. Não tem nem o que falar mais, acho que, irmãos. Eu Glória a só Deus. chorei, tá bom já. Glória a Deus. Vamos orar, pedir o pastor orar por nós? Vamos orar. Amém. Vamos orar. Deixa eu pedir a vocês que a gente pudesse fazer isso, né? Dobrar os nossos joelhos aqui. E se você puder fazer isso na sua casa agora, onde você estiver, junto com a gente, dobre o seu joelho aí também e faça desse momento mesmo um lugar, um ambiente só seu e Deus. Só seu e de Deus. Pai, como Jeú, nós deixamos os capitães, aquilo que tenta nos governar, nos conduzir. Porque nós queremos mesmo é a tua condução, é o Senhor. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajuda a sermos dirigidos pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo. Entramos no lugar secreto com a intenção de te ouvir, receber aquilo que o Senhor tem para nós e sair desse lugar para obedecer, ser dirigido pelo Senhor, seguir sua orientação. Em nome de Jesus, nos capacita para aquilo que o Senhor tem para nós. Nos torna apaixonados por esse lugar secreto. Nos ajuda, Senhor, a não negociar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu dia. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Vá para o lugar secreto. E não saia desse lugar até se tornar o melhor amigo de Jesus. E caminhe agora durante seu dia. Agora, tudo que você for fazer. Vá falando em línguas. Vá cantando hinos. Vá orando ao Senhor, né? Verdade. Nem que você pareça louco, não tem problema. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Agradecemos, pastor. Meu Deus. Pessoal, Deus abençoe, viu? Amamos vocês. Beijo do coração. Até mais.